xenofobia por parte dos extraterrestres. Se isso acontecesse, significaria que eles não gostam da ideia de ter o ser humano no meio deles, convivendo com eles. Piada sobre caçadores de alienígena. Bom, sabe aquele sujeito bem apaixonado por ufologia? Era esse sujeito. O sujeito era apaixonado por discos voadores e seres de outro mundo, alienígenas, extraterrestres. O sujeito vivia lendo tudo que se publicava a respeito de assuntos sobre extraterrestre e ufologia. Tanto que ficou fanático mesmo, e vivia na expectativa de encontrar algum alienígena. Toda noite, vamos dizer assim, ele saía ao redor por lugares diferentes para ver se ele encontrava um extraterrestre. E certa noite algo estranho aconteceu. Veja aí. Certa noite, numa dessas excursões noturnas, ele avistou assim no matagal um vulto estranho. Tinha uma cabeça grande, braços longos e pernas curtas, rente ao chão. Parecia que aquele ser estava agachado, de cabeça grande, braços longos e pernas curtas. Emocionado, o caçador de alienígena fanático diz com uma voz embargada. Ele falou assim: Luiz Oliveira, fazendo contato. Ao que o ser estranho respondeu: Oxi, aqui é Severino da Silva fazendo cocô. Muito bem. Bom, no vídeo anterior eu cogitei a possibilidade dos ETs estarem entre nós de uma maneira sutil, pois afinal de contas eles descobriram que nós, seres humanos, agimos de uma maneira xenofóbica. Nós temos um medo gritante de tudo aquilo que é estranho, estrangeiro. Ok, agora neste vídeo eu farei algo reverso. Irei cogitar a possibilidade de nós, seres humanos, irem visitar uma outra civilização em um outro planeta. Eu irei especular a possibilidade destes aliens extraterrestres que vivem, por acaso, neste planeta, agirem também de forma xenofóbica. Será que eles agiriam de forma xenofóbica? Será que, em primeiro momento, eles teriam medo de nós, extraterrestres, que nós seríamos os extraterrestres, né? Ou os extraplanetários lá? Bem, talvez sim, né? Se nós analisarmos, bom, vamos pegar os europeus, quando eles visitaram as Américas, dizem que a grande maioria das tribos tiveram uma reação xenofóbica, ou seja, eles tiveram medo dos europeus. Porém, nem todas. Se eu não me engano, os Taltecas, se eu não me engano, uma tribo lá não era os Aztecas, era uma tribo que competia com os Aztecas. Eles não tiveram tanto medo dos europeus, acho que os Aztecas também. Eles agiram de uma forma natural. O nível xenofóbico foi um nível aceitável e a socialização entre os europeus e os índios da América ali naquele determinado lugar foi relativamente rápida. Não teve tanta violência no primeiro momento. A violência veio consequentemente. Podemos também nos perguntar, fazer uma análise, uma ponte, quando os antropólogos visitam algumas tribos, tanto de lugares longínquos, da África, da Oceania, ou aqui mesmo das Américas, nós percebemos que grande parte
das tribos agem com xenofobia, em primeiro lugar, e depois a socialização se faz. Bem, como vemos, a xenofobia é possível. Se por acaso o ser humano visitar um outro planeta, os habitantes daquele planeta pode agir com xenofobia. Mas, como vimos na natureza, quando algum cientista invade um território para estudar uma determinada espécie, se essa espécie nesse território não tem um predador natural, essa espécie tende a não ter medo do ser humano. É como se ela não tivesse aprendido a ter medo, pois afinal de contas ela não teve, até aquele momento, um predador natural. O que nós podemos concluir? Podemos concluir que, a partir do momento que o ser humano invada ou visite um outro planeta, se naquele planeta os habitantes também nunca tiveram contato com outras raças, e essas outras raças nunca prejudicaram esses habitantes, pode acontecer desses habitantes não terem xenofobia, não sentirem xenofobia acerca do ser humano, em relação ao ser humano. Elas podem, no primeiro momento, claro, agirem naturalmente, tentarem, uma socialização relativamente rápida. Bem, mas se nós quisermos ser honestos, nós devemos lembrar o que aconteceu com as fêmeas dos lugares que os europeus invadiram. Bem, não sei até que ponto existiu consentimento ou permissão, mas é claro, para ser honesto, que houve abusos na parte da sexualidade. Utilizando esse mesmo exemplo, eu faço uma ponte na possibilidade de encontrarmos raças extraterrestres não tão inteligentes, não tão bélicas, que não tenham tanta tecnologia quanto nós temos. O que aconteceria se por acaso os machos humanos, Homo sapiens, invadissem esses planetas e ficassem face a face com as fêmeas de lá? Será que absolutamente nenhum abuso na área da sexualidade aconteceria? Ou será que ainda o ser humano continua o mesmo animal sexual que foi declarado por Freud? Se isso acontecesse, se os abusos contra as fêmeas extraterrestres acontecessem, seria nítido que a psicanálise criada por Freud é algo extremamente universal. Deixo minhas observações, aguardo seus comentários. Obrigado.